Olá, eu sou o Bruno e vou estar dando início à apresentação do tema 6 da disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação. Vou estar falando sobre o fluxo de controle, avaliação de expressões e fluxo estruturado e não estruturado, juntamente com a Isabela Sena. Primeiramente, é importante a gente definir o que é o fluxo de controle, né? Então, o fluxo de controle ele seria a ordem com que as chamadas das funções, as expressões, as instruções, né, elas são executadas ou avaliadas em programas de computador sobre os paradigmas de linguagem de programação, aí, tanto imperativa quanto o funcional, né? Ou seja, no imperativo, em que enfatiza a mudança no estado do programa, quanto na funcional, que enfatiza a aplicação de funções. É importante a gente definir alguns conceitos aqui para entender essa dinâmica de avaliação de expressões, né? O primeiro deles são os operadores. São bem intuitivos, então eles seriam aqueles símbolos que possuem 1, 2, 3, né, operandos ali, e a depender da definição deles. Então, um operador unário, ele tem um operando, né? Seriam então a representação de números positivos ou negativos. Nós também temos o incremento, né, ou decremento em algumas linguagens aí, representados ali por mais ou menos. Nós temos o operador binário, né, que é aquele que tem dois operandos. Então são as operações de soma, subtração, divisão, multiplicação, mas também a exponenciação e o módulo, como a gente pode ver. Nós também temos os operadores ternários, né, que tem três operandos. Aqui nós temos um exemplo em JavaScript, então defi is, nós temos então mais, né, member, e aí a gente tem o operador ternário, que é a interrogação e os dois pontos, na qual se é um membro, então ele retorna o valor 2, né, ali dessa string. Se caso contrário, ele retorna o 10. As funções elas podem ser vistas como operadores unários, com um operador de uma lista simples. Operadores. Então, as listas de argumentos ou listas de parâmetros, elas tratam os separadores, vírgula, espaço, como operadores de stacking ou append, ou seja, lista, né, ou de anexo. Uma palavra-chave em uma instrução de linguagem pode ser vista como funções nas quais o resto da instrução é o operando. Notação e posicionamento. Aqui a gente entra nas notações que a gente utiliza quando a gente está falando de avaliação de expressões. Nós temos então a prefixa, também chamada de polonesa, a infixa e a pós-fixa, ou postfix, né, do inglês, que é a polonesa reversa. A prefixa, ela traz então o operador antes dos operandos, tá? Então nós temos ali, por exemplo, o OP AB, ou o OP AB, né, separados por vírgula, e entre parênteses, ou mesmo tudo entre parênteses. A exemplo, nós temos mais 2, 3, que representa então a soma de 2 e 3, menos na infixa, aquela mais didática para o ser humano, né? Então a gente traz o operador no meio dos operandos. Nós temos 2 mais 3, então aquelas operações que a gente já conhece, né? Subtração, soma e assim por diante. Então a gente tem alguns exemplos ali, por exemplo, P menos Q, ou A mais B vezes C, e P mais Q vezes R mais S. Na postfix ou pós-fixa, né, nós temos então que o operador ele vem depois dos operandos, né, e a título de exemplo, então nós temos 2, 3 mais, na qual representa a soma de 2 mais 3, novamente, né, PQ menos ou BC vezes mais ali, que está representando novamente, então a multiplicação de P e C, né, somados a A. A notação então ali prefixa e pós-fixa, elas são elas são mais rápidas para o computador entender e analisar, uma vez que elas não possuem ambiguidade, tá? Então, enquanto que na infixa nós podemos atribuir uma maneira certa de ler ou não, ou nós podemos atribuir parênteses, na prefixa e na pós-fixa nós não temos isso, e nós temos exatamente o operando para os operadores, ou o operador, o que não causa ambiguidade. Tá. A maioria das linguagens imperativas elas usam notação infixa para operadores binários e prefixa para operadores unários.
Bom, agora a gente entra então em alguns aspectos aqui, né, com relação à precedência de operadores, né? Então, que aspectos são esses? Nós temos a precedência, a associatividade e os parênteses, tá? As regras de precedência e associatividade de operadores de uma linguagem, elas ditam a ordem de avaliação dos seus operadores. Então, essa precedência é como se nós atribuíssemos importância, né? Nós atribuíssemos a ordem com que determinada operação ela deve acontecer. Então, nós temos aqui, basicamente, né, nós definimos a ordem em que operadores adjacentes de diferentes níveis de precedência são avaliados. Nós temos, então, assim, tabelas que reforçam isso, tá? Por exemplo, para a expressão A mais B vezes C, um exemplo, tá? Bom, nesse caso, o que nós temos são que os grupos de parênteses possuem maior precedência, seguidos, então, da exponenciação, tá? Depois nós temos os unários, ali, positivo e negativo. Depois nós temos a multiplicação e a divisão, aqui representados por asterisco e o barra, ou forward slash. Nós temos depois aqui o adicionar e subtrair, né? Adição e subtração, representadas pelo símbolo de mais e menos. Reparem que aqui, tanto multiplicação e divisão quanto a adição e subtração, né, em seus respectivos níveis, eles possuem mesma precedência, tá? E mais baixo ali, nós temos o comando de atribuição. Ainda sobre a precedência de operadores, né? Então agora nós temos aqui uma tabela voltada para a linguagem C, né? Tá? Nós temos que ter essa característica para evitar o uso de muitos parênteses, tá? Então nós temos novamente agrupamento, depois nós temos o não lógico, a negação lógica, né? Depois a exponenciação em nível de mais alto para mais baixo, né? Depois nós temos a multiplicação e a divisão, se elas estiverem em parênteses, nós devemos usar parênteses se ambos estiverem encadeados. Nós temos logo abaixo, né? Então a soma e a subtração, novamente, parênteses se ambos estiverem encadeados. Depois nós temos o e lógico, AND, né? O símbolo ali do lógico. E nós temos ainda no final ali, mas com mais baixa precedência, o ou lógico, tá? Na dúvida, você pode usar parênteses para maior clareza. Bom, aqui então a precedência de operadores, nós temos aqui a precedência de operadores aritméticos de Ruby e as linguagens baseadas em C, tipo C, C++, Java e Python, né? Então aqui novamente nós temos exponenciação em Ruby, mais alta. Nas linguagens baseadas em C, então nós temos os pós-fixos, né? Ali incremento e decremento. Depois nós temos logo abaixo, né, para Ruby, os unários positivo e negativo. Para as linguagens baseadas em C, né, nós temos então ali os prefixos incremento e decremento, e depois, logo em seguida, no mesmo nível ali, unário, positivo e negativo, seguidos então ali de multiplicação para ambos, né, multiplicação, divisão e módulo, e no mais baixo ali no pé, no topo, na base, né, nós temos ali as operações binárias, né, então os operadores binários de soma e subtração. Então, ainda sobre a associatividade de operadores, né, então nós temos que ela define a ordem em que os operadores adjacentes com o mesmo nível de precedências eles são avaliados. Então, uma vez que eu tenho uma expressão que possui operadores que têm a mesma precedência, eu tenho que adotar ali um parâmetro para realizar aquelas operações, tá? Geralmente, intuitivamente, como a gente aprende na escola, nós temos que tem a mesma precedência, eles são avaliados da esquerda para a direita. Um exemplo disso, então, seria pegar a expressão 10 dividido por 2 vezes 2, que daria 10. Tá? Já se nós começássemos, então, por 2 vezes 2 pela multiplicação, né? Aqui eu adotando o uso de parênteses para enfatizar, nós teríamos um resultado diferente, né? Dando 2,5. Essa regra ela só é quebrada quando nós temos, então, ali a exponenciação, né? Então, se nós temos uma cadeia de uma sequência de exponenciação, nós adotamos o associativo direito. Então, nós vamos começar da direita para a esquerda, tá? No caso aqui, 2 elevado a 3 elevado a 2 equivale a 2 elevado a, aspas,
3 elevado a 2, que é 512. Tá? Isso é diferente se a gente tivesse feito ali, então, 2 elevado a 3 entre aspas, e isso elevado a 2, que é 64. Né? Então, nós temos o associativo. Então, para alguns operadores, continuo complementando aqui, a ordem de avaliação ela não vai importar. Né? Então, novamente, essa mesma precedência, geralmente você pode adotar a operação que você desejar ali, né? Por exemplo, A mais B mais C seria igual a A mais B mais C. Tá? Qual é a eficácia disso, né? Bom, a maioria das linguagens de programação elas avaliam expressões, tá, da esquerda para a direita. Lisp, por exemplo, usa parênteses para impor ordem de avaliação. Já a PL é diferente. Todos os operadores têm precedência igual e todos os operadores associam da direita para a esquerda, tá? Pode ser substituído também por parênteses. E finalmente estão os parênteses, né? Bom, os programadores eles podem alterar as regras de precedência e associatividade colocando parênteses em expressões, ou seja, agrupando. Né? Uma parte entre parênteses de uma expressão ela tem precedência sobre seus pares adjacentes sem parênteses. Então, como eu mostrei anteriormente, né, ela tem maior precedência. Nesse caso aqui, se nós temos 2 vezes, abre parêntese, 3 menos 1, isso é 4, né? Mais 2 vezes 3 menos 1, então, daria 5, que não é o mesmo resultado, mostrando que aquela subtração ela tem entre parênteses ela tem uma precedência maior do que a multiplicação. Algumas vantagens, então, elas permitem que os programadores eles especifiquem qualquer ordem de avaliação desejada, não exige que o autor ou leitor do programa lembre-se de qualquer regra de precedência à associatividade. Só que desvantagens, né? Então, ela pode tornar a escrita ali mais tediosa e também contribuir para a poluição visual, né? Então, ela pode comprometer seriamente a legibilidade do código. Tá? É importante, então, frisar novamente que, embora nós precisemos de parênteses em expressões infixas, nós não precisamos de parênteses em expressões pré-fixas e pós-fixas, tá? E isso é o que faz ela ser mais rápida para o entendimento da máquina, tá? E mais eficaz. Os operadores eles não são mais ambíguos em relação aos operandos em que trabalham em expressões pré-fixas e pós-fixas. Então não tem mais aquela coisa de ou eu adoto da esquerda para a direita ou eu posso utilizar parênteses. Não tem mais isso. Bom, uma avaliação de um curto-circuito de uma expressão é aquela em que o resultado é determinado sem avaliar todos os operandos ou os operadores nela, tá? Então, se a gente considera que A é menor que B e B é menor que C, então se A é maior ou igual que B, não faz sentido a gente avaliar B menor que C, porque A menor que B e B menor que C é automaticamente falso, tá? Igualmente, nós temos que X e Y é equivalente a X, então Y se não falso, e que x ou y é equivalente a x, é então verdadeiro se não y. Bom, a avaliação de um curto-circuito pode levar a efeitos colaterais inesperados e causar erros, tá? Por exemplo, se a gente considera A maior que B ou B incrementado ali, mais dividido por 3, né? C, C++ e Java usa avaliação de curto-circuito para operações booleanas e ou lógico. Também fornece operadores bit a bit que não são de curto-circuito. A linguagem de programação ADA, né, nela os programadores podem especificar tanto a non-SC-eval, ou seja, x ou y, x e y, quanto a SC-eval, x ou então y, x e então y. Para avaliação de expressões pós-fixas, o que nós temos é que, assumindo que a gente tem, por exemplo, ali, então uma expressão infixa e nós vamos transformá-la para pós-fixa, né? É o que nós vamos fazer primeiro, então nós vamos resolver a precedência de operadores, depois nós vamos colocar parênteses. Então, assumindo que ela não teria nenhum parêntese e nenhum colchete aqui, né? Então nós adicionaríamos para sabermos a ordem em que nós iremos trabalhar. Depois a gente vai procurar, então, aí a ocorrência de operadores e encontrar o padrão pós-fixo neles. Nesse caso, para essa multiplicação aqui entre A e B, nós temos A, B e só depois nós temos o operador, né? Para esse operando aqui com relação ao sinal de adição. A mesma coisa para o CD, né? O C vezes D, que fica CD e o símbolo de multiplicação. Bom, depois que a gente tem isso feito, nós vamos reduzir, né,
nós vamos procurar novamente o padrão e ir reduzindo essa expressão. Então, aqui novamente, para esse operador de soma, né, nós temos então que os operandos aqui ficam à esquerda, ele vai para a direita. Né? Novamente, o que nós temos é que, com relação ao símbolo de subtração, né, ele então passa para a direita e o operando passa para a esquerda. E assim nós chegamos nessa expressão no formato pós-fixo. Né? Bom, agora avaliando essa expressão no formato pós-fixo, nós admitimos uma leitura então da esquerda para a direita e nós novamente vamos procurar a ocorrência, né, da expressão pós-fixa. Nós vamos então aplicar o operador e reduzir a expressão aqui. Nesse caso, nós fazemos isso até que nós possamos obter, né, o resultado. Aqui então nós encontramos operando, operador, aplicamos, dá 6. Depois nós seguimos, então nós temos 5, 4 e outro operador, né, um operador binário, aplicamos de novo, reduzimos, encontramos outro operador, aplicamos, reduzimos. Por fim, nós temos dois operandos, um operador no formato pós-fixo, nós aplicamos esse operador e obtemos o resultado 17. Aqui para avaliação de expressões prefixas, né, partindo então de que nós temos novamente uma expressão infixa, nós vamos observar então com relação ao operador, né, os operandos, nós vamos começar da esquerda para a direita aqui e vamos novamente aplicar o padrão que nós encontramos aqui, nós vamos aplicar no padrão prefixo, né? Então nós vamos colocar o operando antes dos operadores, no caso binário, então antes de dois operadores. Então nós aplicamos para 2 vezes 3 e 5 vezes 4, novamente com relação ao mais, né? Então nós temos que o mais passa para a esquerda, né? Analisando novamente, então nós temos que com relação ao menos, né? Então aqui nós temos operando, operador, nós passamos ele para a esquerda novamente e retiramos os parênteses uma vez que eles não são necessários. Então nós obtemos essa expressão prefixa. Né? Na avaliação da expressão prefixa, agora a gente vai utilizar então um conceito mais realista com relação aos códigos, que é o conceito da stack. Né? Então, basicamente, nós vamos começar dessa vez na prefixa, né? A avaliação da direita para a esquerda, e toda vez que nós encontrarmos então um operando, nós vamos colocá-lo na stack. Então, com aquele conceito de first in, first out da stack, né? Então, nós vamos colocando o 9, o 4, o 5. Quando nós encontrarmos um operador, nós vamos fazer um pop em dois elementos da stack, e com esse pop nós vamos aplicar o operador, e depois nós vamos fazer um push novamente desse valor, né, dessa operação dentro da stack, e assim como o código se segue, tá? Então aqui, no mais, nós vamos dar um pop no 5, e depois vamos dar um pop no 4. Essa multiplicação, então, é feito um push novamente para a stack, tá? Nós seguimos, então, na leitura, né, da direita para a esquerda. Então, nós temos 3, nós fazemos um push na stack. 2, nós fazemos um push na stack. Como encontramos aqui o símbolo de multiplicação, então, nós vamos continuar a leitura. Então, nós lemos 3, que é um operando, ele vai para a stack. Então, nós fazemos um push. 2 também, fazemos um push. E quando nós chegamos no próximo operador, então, nós retiramos 2 operandos, no caso, 2 e o 3, e fazemos a operação entre eles, né? Então, nós damos um pop em 2 e 3 e damos um push nesse resultado, colocando 6. Em seguida, nós lemos, então, aqui, né, da direita para a esquerda, o símbolo de soma, ou seja, nós retiramos o operador de soma, né? Então, nós retiramos o 6
e o 20, fazemos a operação entre eles, guardamos na stack com o push novamente, dando ali o 26. E por fim, encontramos uma subtração, na qual nós vamos aplicar novamente então um pop nos dois elementos e guardar o resultado ali dando 17, que é o nosso valor. Então, aqui para o código de avaliação das expressões prefixas, nós temos algo bem similar ao exemplo da stack anterior, né? Nós vamos ter então uma string expression, que vai ser a nossa expressão infixa, tá? E nós vamos passar ela então aí para prefixa. Nós vamos chamar então uma função chamada evaluate prefix expression e já vamos dar um cout nela. Nessa função, então o que a gente tem? Nós definimos ali uma stack, né? já existe o tipo. Nós então percorremos todo o tamanho da string que foi passada, então a lógica aqui é que nós vamos dar push em operandos na stack, tá? Nós vamos converter cada elemento dessa string para um dígito, subtraindo 0 de cada elemento da string, tá? Para isso, nós vamos ter uma condição if aqui para saber se é um operando, tá? Ela funciona da seguinte maneira, né? Nós então passamos a nossa até então expressão fixa, né, no expression aqui, e ele vai ser responsável então por fazer o seguinte, né? Se o caractere é um dígito, então ele deve ser um operando, e aí ele vai retornar esse dígito para a gente. Na verdade ele retorna o valor em booleano, né? Bom, então se é verdade, a gente tem a gente joga o operando ali na stack, tá? Se não, quer dizer que a gente encontrou um operador. Nós vamos então dar, igual anteriormente, né? Nós vamos dar um pop ali em dois elementos da stack. Então nós vamos para um stack pop e outro stack pop. Claro, sempre salvando, né, com o top ali. E nós vamos então somente ter ali um switch case para qual operação deve acontecer, né? Então nós temos soma, subtração, multiplicação e a divisão. No final nós retornamos o topo da stack para fins de resultado. Bom, nesse exemplo então, né, se eu tivesse passado, por exemplo, a expressão mais 9 vezes 26, o que aconteceria é que primeiro ele leria que 6 é um operando, então ele colocaria na stack. Depois ele leria que 2 é um operando e colocaria na stack também, né? Ele daria um push na stack. Quando ele encontrasse então o operador asterisco, ele teria que era um operador e então ele executaria um pop ali em 6 e 2, multiplicando e depois dando um push no resultado de volta na stack. Tá? Depois nós teríamos, ele encontraria o 9, o 9 que é um operando, nós daríamos um push na stack. E quando ele encontrasse um sinal de mais, então ele, que seria o próximo, ele então seria identificado como operador, nós daríamos um pop em 12 e em 9, e nós adicionaríamos ele e daremos um push no resultado na stack novamente, tá? O resultado assim seria o 21.